Você já parou para pensar por que algumas imagens parecem falar diretamente com algo dentro de você, algo que você nem consegue nomear? Por que um simples desenho, uma forma, uma silhueta pode despertar em você sensações tão profundas que chegam a apertar o peito, acelerar o coração ou trazer à tona memórias que você nem sabia que existiam? Existe um lugar dentro de você, escondido nas camadas mais fundas da sua mente, onde moram verdades que você nunca disse em voz alta, medos que você nunca admitiu, desejos que você aprendeu a reprimir desde muito cedo. E esse lugar, esse território, sombrio e misterioso, está constantemente tentando se comunicar com você, enviando sinais, sussurrando através de escolhas que parecem casuais, mas que carregam significados profundos sobre quem você realmente é. Quando você olha para uma imagem e sente uma conexão imediata, instantânea, como se aquela forma tivesse sido desenhada especialmente para você, não é coincidência. É o seu inconsciente reconhecendo algo, respondendo a símbolos que ecoam verdades que sua mente consciente prefere não ver. Freud dedicou sua vida inteira a decifrar essa linguagem secreta, a entender como nosso inconsciente se expressa através de símbolos, sonhos e escolhas aparentemente aleatórias. E hoje, você vai descobrir o que uma simples escolha entre imagens de corujas pode revelar sobre as forças ocultas que movem sua vida, sobre os padrões que você repete sem perceber, sobre a pessoa que você é, quando ninguém está olhando, nem mesmo você. Se você sente que há camadas em você que ainda não foram descobertas, que existem verdades sobre si mesmo esperando para serem desveladas, então você está no lugar certo. Este canal existe para te acompanhar nessa jornada de mergulho nas profundezas da psique humana, através das descobertas revolucionárias de Sigmund Freud. Toda semana trago novos vídeos que exploram os mistérios do inconsciente, ajudando você a decifrar os símbolos e padrões que governam sua vida sem que você perceba. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque cada vídeo é uma nova chave para abrir portas dentro de você que talvez estejam trancadas há anos. Você não precisa fazer essa jornada sozinho. Estamos construindo aqui uma comunidade de pessoas corajosas o suficiente para olhar para dentro, para questionar, para descobrir. A coruja, esse pássaro noturno de olhos penetrantes que enxerga na escuridão, sempre carregou um simbolismo poderoso nas culturas humanas. Representa sabedoria, visão além do óbvio, a capacidade de ver o que outros não veem. Mas o que Freud nos ensinou é que nenhum símbolo tem um significado único e universal. Os símbolos falam a linguagem do nosso inconsciente pessoal, e cada pessoa projeta neles conteúdos únicos que vêm da sua história, dos seus traumas, dos seus desejos reprimidos, das dinâmicas relacionais que marcaram sua formação. Quando você olha para diferentes representações de corujas, cada uma com sua postura, sua expressão, sua energia particular, você não está apenas escolhendo uma imagem bonita. Você está, sem saber, revelando aspectos profundos da sua estrutura psíquica, da forma como seu ego se organiza, de como seu superego te julga, de quais conteúdos do seu id estão tentando emergir para a consciência. A projeção, esse mecanismo de defesa tão fundamental descoberto por Freud, faz com que você veja no mundo externo aquilo que habita seu mundo interno. Você projeta nas imagens suas próprias características psíquicas, e assim, sua escolha se torna um espelho, um reflexo direto do que está acontecendo nas camadas invisíveis da sua mente. Imagine uma coruja alerta, com olhos arregalados, postura tensa, toda a sua energia voltada para a vigilância constante. Se você se sentiu atraído por essa imagem, talvez seu inconsciente esteja sinalizando um estado de hipervigilância que domina sua vida psíquica. Freud chamaria isso de uma manifestação do princípio da realidade em overdrive, um ego que nunca descansa, sempre antecipando ameaças, sempre preparado para o pior. Essa é a marca de quem viveu experiências que ensinaram que relaxar é perigoso, que baixar a guarda significa ser ferido.
Seu inconsciente internalizou a mensagem de que o mundo é ameaçador e que você precisa estar sempre um passo à frente, sempre prevendo, sempre se protegendo. Mas o que você talvez não perceba é o preço que está pagando por essa vigilância constante. A ansiedade que te acorda no meio da noite, o aperto no peito que aparece do nada, a dificuldade de sentir prazer verdadeiro, porque parte de você nunca consegue estar realmente presente, sempre escaneando o horizonte em busca de perigos. Essa coruja alerta é você, exausto de carregar o peso de proteger a si mesmo o tempo todo, cansado de uma batalha que nunca termina porque o inimigo está dentro, não fora. Agora pense em uma coruja serena, com olhos semicerrados, postura relaxada, transmitindo uma paz profunda. Se foi essa a imagem que te chamou, seu inconsciente pode estar revelando um anseio intenso por tranquilidade. Ou talvez uma defesa sofisticada contra a angústia através da negação. Freud nos mostrou que, às vezes, nossos mecanismos de defesa nos fazem buscar representações do que mais precisamos, não do que somos. Você escolheu a serenidade porque, no fundo, está desesperado por ela, porque a tempestade interna é tão intensa que você se agarra a qualquer imagem de paz como um náufrago, se agarra a um pedaço de madeira. Ou talvez você realmente tenha alcançado um nível de integração psíquica onde o ego está forte o suficiente para não ser constantemente bombardeado pelas demandas do id e as críticas do superego. Talvez você tenha feito o trabalho interno de reconciliação com suas partes sombrias, de aceitação dos seus impulsos sem ser dominado por eles, de construção de um superego mais compassivo que não te castiga a cada passo. Essa coruja serena pode ser a evidência de uma psique que encontrou equilíbrio, ou pode ser o desejo mais profundo de uma psique em guerra consigo mesma. Só você, olhando para dentro com honestidade brutal, pode saber a diferença. E se você foi atraído por uma coruja misteriosa, envolta em sombras, com olhos que parecem esconder segredos, então estamos falando de algo muito profundo. Você carrega dentro de si conteúdos psíquicos que você mesmo teme explorar, verdades sobre seus desejos, suas raivas, suas invejas, seus impulsos destrutivos que você mantém trancados no porão do seu inconsciente. Freud chamava isso de material reprimido, e ele descobriu que, quanto mais nós tentamos empurrar esses conteúdos para baixo, mais poder eles ganham sobre nós, manifestando-se através de sintomas, de sonhos perturbadores, de atos falhos que revelam o que tentamos esconder. Essa coruja misteriosa é a representação visual do seu inconsciente sombrio, da parte de você que você aprendeu a rejeitar porque foi ensinado que era inaceitável, perigosa, má. Mas aqui está a verdade libertadora que Freud nos trouxe. Esses conteúdos sombrios não são monstros, são apenas partes de você que nunca receberam luz, nunca foram integradas, nunca foram aceitas. E enquanto elas permanecerem nas sombras, elas vão continuar controlando você de formas que você não consegue ver. A atração pela coruja misteriosa é, na verdade, um convite do seu próprio inconsciente para que você desça até essas profundezas, ilumine essas sombras e traga para a consciência o que tem sido negado por tanto tempo. Talvez você tenha escolhido uma coruja majestosa, imponente com asas abertas, ocupando todo o espaço da imagem. Isso fala de poder, de presença, de um eu que quer ser visto, reconhecido, admirado. Do ponto de vista freudiano, podemos estar olhando para manifestações do narcisismo primário, aquela necessidade fundamental de ser espelhado, validado, confirmado na sua existência. Todos nós precisamos disso em algum nível, mas quando a escolha grita por majestade, por grandiosidade, talvez seu inconsciente esteja revelando uma ferida narcísica profunda, um ego que foi ferido, diminuído, invisibilizado, e agora tenta compensar através de fantasias de poder e importância. Freud entendia que o narcisismo não é apenas vaidade superficial. É uma tentativa desesperada de reparar um senso de self que foi danificado,
de construir por fora a solidez que não conseguiu ser construída por dentro. Você escolhe a coruja majestosa porque parte de você está gritando para ser vista, para ser reconhecida, para ter sua existência confirmada pelos olhos dos outros. Mas aqui está o paradoxo cruel. Quanto mais você busca essa validação externa, mais vazio você se sente por dentro, porque nenhuma quantidade de admiração externa pode preencher um buraco que é interno. A verdadeira majestade, Freud sugeriria, vem de um ego integrado que não precisa provar nada, que existe solidamente mesmo sem audiência. Ou quem sabe você foi atraído por uma coruja pequena, vulnerável, quase frágil, com olhos grandes que parecem pedir proteção. Isso toca em algo muito primordial da psique humana, a nossa vulnerabilidade fundamental, nossa dependência original, aquela criança interior que nunca cresceu completamente e que ainda busca o colo, o acolhimento, a garantia de que vai ficar tudo bem. Freud falava sobre fixações em estágios iniciais do desenvolvimento, sobre como experiências de desamparo na infância podem deixar marcas permanentes na forma como a psique se organiza. Se você escolheu a coruja vulnerável, talvez seu inconsciente esteja sinalizando que você ainda carrega dentro de você aquela criança que não se sentiu suficientemente protegida, suficientemente amada, suficientemente segura. E agora, como adulto, você pode estar repetindo padrões onde inconscientemente você se coloca em posições de vulnerabilidade, buscando que outros cuidem de você da forma que você não foi cuidado no passado. Ou talvez você tenha desenvolvido o padrão oposto, uma hiperindependência defensiva onde você nunca pede ajuda, nunca mostra fraqueza, porque aprendeu muito cedo que depender de outros é perigoso. Mas a escolha da coruja vulnerável revela que, por baixo dessa armadura, aquela criança ainda está lá, ainda esperando, ainda precisando. Existe também a possibilidade de você ter escolhido uma coruja em pleno voo, asas estendidas, corpo em movimento, capturando um momento de transição, de liberdade, de transcendência. Isso pode falar de um desejo profundo de libertação, de transcender os limites que te aprisionam, de voar para além das gaiolas que você mesmo construiu ou que foram construídas para você. Freud falaria sobre o princípio do prazer, tentando se libertar das correntes do princípio da realidade, sobre o id, buscando expressão contra as restrições do superego. Você escolhe o voo porque algo dentro de você sabe que você está vivendo uma vida menor do que aquela que você poderia viver, que existem potenciais não realizados, desejos não explorados, versões de você mesmo que nunca vieram à luz porque você foi ensinado a ficar pequeno, a se conformar a não querer demais. Essa coruja voando é a sua alma gritando por liberdade, seu inconsciente dizendo que está na hora de quebrar os padrões, de desafiar as introjeções parentais que te dizem quem você deve ser, de finalmente voar na direção da sua verdade mais autêntica. Mas Freud também te lembraria que o voo tem um preço, que a liberdade assusta, que existe algo chamado ansiedade de castração, o medo profundo de que, se você realmente voar, algo terrível vai acontecer. Você vai ser punido, vai perder o amor, vai ser abandonado. E então, você fica preso entre o desejo de voar e o medo de voar, e essa tensão te paralisa no meio do caminho. Agora eu preciso fazer uma pausa aqui e te fazer uma pergunta que pode abrir uma porta importante. Quando você olhou para essas corujas, qual foi a primeira que chamou sua atenção? Não a que você acha que deveria escolher, não a que parece ser a resposta certa, mas aquela que fez seu coração apertar um pouco, aquela que fez você sentir algo, mesmo que você não saiba nomear o quê. Desce até os comentários agora e escreve simplesmente: eu escolhi a coruja e ela me mostrou algo sobre mim. Você não precisa explicar o que ela mostrou se não quiser, mas o simples ato de reconhecer e compartilhar já é um passo importante no processo de tornar consciente o que estava inconsciente. E sabe o que acontece quando você compartilha? Outra pessoa que está assistindo esse vídeo, sentindo a mesma confusão,
a mesma inquietação, vai ler seu comentário e vai perceber que ela não está sozinha nessa jornada de autoconhecimento. Seu comentário pode ser a permissão que alguém precisava para começar a olhar para dentro. Então vai lá, participa, faz parte dessa comunidade de pessoas que estão corajosamente explorando seus próprios inconscientes. Existe um conceito freudiano fundamental que precisa ser entendido aqui. A ideia de que nosso inconsciente não trabalha com lógica, não pensa em palavras, não segue as regras da razão. O inconsciente pensa em imagens, em símbolos, em associações que parecem absurdas para a mente consciente, mas que fazem todo sentido na linguagem primitiva do processo primário. Quando você vê uma coruja e sente algo, você não está reagindo à coruja em si. Você está reagindo ao que a coruja representa no seu teatro interno, no drama psíquico que você tem encenado desde a infância. Cada pessoa projeta na coruja seus próprios complexos, suas próprias dinâmicas inconscientes. Para alguém, a coruja pode representar a mãe vigilante que nunca deixava nada passar despercebido. Para outro, pode ser o pai distante e misterioso que nunca se deixou conhecer de verdade. Para um terceiro, pode ser a própria pessoa se vendo, se reconhecendo em uma característica que ela nunca admitiu ter. Freud nos ensinou que interpretação de símbolos não é uma ciência exata, onde cada símbolo tem um significado fixo. É uma arte de associação livre, de seguir as pistas que o inconsciente deixa, de fazer conexões que a mente racional jamais faria. E é por isso que sua escolha da coruja é tão reveladora, porque ela te mostra não o que a coruja significa universalmente, mas o que ela significa especificamente para você, no contexto único da sua história psíquica. Outra camada importante dessa análise tem a ver com os mecanismos de defesa que seu ego desenvolveu para lidar com a angústia, com os impulsos inaceitáveis, com as verdades dolorosas sobre você mesmo e sobre o mundo. A repressão, o mecanismo mais fundamental, empurra para o inconsciente tudo aquilo que é intolerável para a consciência. Mas o material reprimido não desaparece. Ele continua lá, exercendo pressão, tentando emergir, se manifestando de formas disfarçadas. A projeção, outro mecanismo crucial, faz com que você atribua a outros, ou a imagens externas como essas corujas, características que na verdade são suas, mas que você não consegue reconhecer em si mesmo. Se você viu agressividade na coruja, talvez seja a sua própria agressividade reprimida que está sendo projetada. Se você viu tristeza, talvez seja a sua tristeza negada que está encontrando expressão através da imagem. A identificação faz com que você se conecte com a coruja porque você vê nela aspectos de si mesmo que você reconhece, consciente ou inconscientemente. E a sublimação, o mais maduro dos mecanismos de defesa, transforma impulsos primitivos em expressões socialmente aceitáveis, como a apreciação estética, o interesse por símbolos, a busca por autoconhecimento através da interpretação de imagens. O fato de você estar aqui, assistindo esse vídeo, fazendo esse exercício, já é em si uma forma de sublimação, de canalizar sua curiosidade sobre seus próprios impulsos inconscientes em uma atividade construtiva de autoexploração. Freud também nos alertou sobre a resistência, aquela força dentro de nós que luta contra o insight, contra o conhecimento de nós mesmos, contra a revelação de verdades inconvenientes. Parte de você quer saber o que a coruja revela, mas outra parte, talvez a parte mais forte, não quer saber, tem medo de saber. Vai fazer de tudo para evitar que você realmente veja o que precisa ser visto. Essa resistência se manifesta de formas sutis. Você pode ter sentido a tentação de não fazer o exercício, de pular o vídeo, de escolher uma coruja aleatoriamente sem realmente sentir, de intelectualizar a experiência em vez de permitir que ela te toque emocionalmente. Essa é a resistência em ação, tentando proteger você de insights que podem ser perturbadores, que podem exigir que você mude,
que podem revelar aspectos de você mesmo que você preferia continuar negando. Mas aqui está a verdade paradoxal que Freud descobriu. É exatamente naquilo que você mais resiste que está o material mais importante, mais transformador. A resistência é um sinal, uma placa neon piscando dizendo: aqui há algo importante, aqui há algo que você precisa ver. E quando você consegue superar a resistência, quando você consegue olhar para aquilo que mais te assusta em você mesmo, é aí que a verdadeira transformação se torna possível. Pense agora sobre a repetição compulsiva, esse padrão que Freud identificou, onde nós inconscientemente repetimos situações dolorosas, relacionamentos destrutivos, erros que juramos nunca mais cometer. Por que fazemos isso? Porque o inconsciente está tentando resolver traumas antigos, está tentando reencenar dramas do passado, na esperança de que, dessa vez, o final seja diferente. Mas sem consciência, sem insight sobre o que estamos repetindo e por que estamos repetindo, o final é sempre o mesmo. Você escolhe pessoas que te machucam da mesma forma que você foi machucado na infância. Você cria situações onde você é rejeitado, repetindo a dinâmica da rejeição original. Você sabota sucessos porque o sucesso te coloca em um território desconhecido que assusta o ego que foi formado na dinâmica do fracasso. A coruja que você escolheu pode estar te mostrando qual padrão você está repetindo sem perceber. A coruja alerta pode estar mostrando o padrão de hipervigilância que você aprendeu em uma família imprevisível. A coruja vulnerável pode estar mostrando o padrão de se colocar em situações onde você precisa ser resgatado. A coruja misteriosa pode estar mostrando o padrão de manter segredos, de nunca se revelar completamente, de viver escondido mesmo em plena luz do dia. E a conscientização desses padrões, esse ato de trazer para a luz o que estava operando nas sombras, é o primeiro passo essencial para quebrar a repetição, para finalmente escrever um final diferente para o drama que você tem encenado a vida inteira. Existe uma diferença fundamental entre conhecer intelectualmente e conhecer vivencialmente, entre saber sobre algo e realmente sentir, integrar, transformar. Você pode entender racionalmente que sua escolha da coruja revela aspectos inconscientes da sua psique, mas entendimento intelectual não é o mesmo que insight psicanalítico. O verdadeiro insight acontece quando algo clica dentro de você, quando uma verdade não apenas é compreendida pela mente, mas é sentida no corpo, quando você tem aquele momento de é isso, é exatamente isso que eu faço, é por isso que eu sou assim. Esse momento de insight é muitas vezes acompanhado de emoção intensa, às vezes lágrimas, às vezes raiva, às vezes uma tristeza profunda, porque você está finalmente vendo algo que você evitou ver por anos, décadas talvez. Freud chamava isso de abreação, a liberação emocional que acontece quando o material reprimido finalmente encontra a expressão consciente. E é essa abreação, esse sentir profundo que tem poder transformador. Não é suficiente entender que você tem um padrão, você precisa sentir o padrão, rastrear suas raízes até a infância, reconhecer como ele tem moldado sua vida. E então, e só então, você pode começar a escolher conscientemente algo diferente. A jornada do autoconhecimento que Freud nos convidou a fazer não é uma jornada confortável. Não é um caminho de luz e leveza, onde tudo é bonito e inspirador. É uma descida ao submundo, um confronto com nossos demônios internos, um olhar direto para os aspectos mais sombrios e inaceitáveis de nós mesmos. É a jornada de reconhecer que você carrega dentro de si impulsos agressivos, desejos egoístas, inveja, ódio, desejo de destruir o que você não pode ter, impulsos incestuosos que foram reprimidos, mas nunca desapareceram. É a jornada de ver como você machuca as pessoas que ama, como você sabota a si mesmo, como você vive preso em gaiolas que você mesmo construiu. Mas é também, paradoxalmente, a jornada mais libertadora que você pode fazer, porque é apenas através do conhecimento dessas sombras
que você pode começar a integrá-las, a tirar o poder que elas têm sobre você quando permanecem inconscientes. Carl Jung, que começou como discípulo de Freud, disse que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é exatamente isso que a análise freudiana propõe: iluminar a escuridão, trazer luz para os porões do inconsciente, não para julgar ou condenar o que encontramos lá, mas para integrar, aceitar, transformar. Sua escolha da coruja é, portanto, muito mais do que uma preferência estética casual. É uma porta de entrada para o seu mundo interno, uma mensagem em código do seu inconsciente tentando se comunicar com você através da única linguagem que ele conhece, a linguagem dos símbolos e das imagens. E o que fazer com essa informação? Como usar esse insight de forma prática na sua vida? Primeiro, não descarte o que você sentiu ao fazer a escolha. Não racionalize dizendo que foi só uma imagem aleatória sem significado. Sente-se com a escolha, reflita sobre ela. Pergunte-se por que exatamente aquela coruja te chamou, que sentimento ela despertou, que memória ela tocou mesmo que de forma vaga e imprecisa. Segundo, procure os paralelos na sua vida, onde você está sendo essa coruja que você escolheu, onde você está manifestando as características que a imagem representa. Terceiro, investigue as origens quando foi a primeira vez que você desenvolveu esse padrão. Em que contexto da sua infância ele fazia sentido como estratégia de sobrevivência? E quarto, e talvez mais importante, pergunte-se se esse padrão ainda te serve hoje, se a estratégia que foi útil quando você tinha 5 anos continua sendo útil agora que você é adulto, ou se talvez seja a hora de desenvolver novas formas de estar no mundo, formas que vêm da consciência e da escolha, não da compulsão inconsciente. Freud nos ensinou que a liberdade verdadeira, a capacidade de fazer escolhas reais, em vez de simplesmente repetir programações inconscientes, só vem através do processo árduo, de tornar consciente o inconsciente, de onde havia e de fazer surgir ego. Isso significa expandir o território da consciência, trazer luz para áreas que sempre permaneceram nas sombras, desenvolver a capacidade de observar seus próprios processos mentais com honestidade e sem julgamento. Significa reconhecer que você é muito mais complexo, muito mais contraditório, muito mais sombrio e ao mesmo tempo muito mais luminoso do que você imaginou. Significa aceitar que você não é apenas o ego que você apresenta ao mundo. Você é também todos os conteúdos reprimidos, todos os desejos negados, todos os impulsos que você aprendeu a esconder até de si mesmo. E quando você consegue abraçar essa totalidade, quando você consegue dizer sim, isso também sou eu, aí você começa a viver de um lugar de autenticidade profunda. Você para de gastar energia reprimindo partes de si mesmo. Você encontra uma paz que vem não da perfeição, mas da integração, da aceitação radical de tudo que você é. A coruja que você escolheu é, no final das contas, um espelho, e o que você vê nela é o que você está pronto para ver em si mesmo neste momento. Dá a sua jornada. Talvez daqui a 6 meses, se você fizer esse exercício novamente, você escolha uma coruja diferente, porque você vai estar em um lugar diferente da sua evolução psíquica. Diferentes conteúdos inconscientes estarão emergindo para a consciência. Diferentes aspectos do seu self estarão pedindo reconhecimento. E isso é normal, é esperado. É o fluxo natural do processo de individuação, de se tornar progressivamente mais integrado, mais consciente, mais completo. O importante não é chegar a algum estado final de perfeição, porque esse estado não existe. Nós sempre vamos ter sombras, sempre vamos ter aspectos inconscientes, sempre vamos ter neuroses e conflitos. O importante é estar no processo, estar comprometido com a jornada de se conhecer cada vez mais profundamente, de expandir a consciência pouco a pouco, de trazer luz onde havia escuridão, não de uma vez em um grande despertar místico, mas aos poucos, um insight de cada vez, uma revelação de cada vez, uma camada de cada vez.
E talvez a revelação mais profunda de todas seja esta: você não é o que você pensa que é. Você é infinitamente mais complexo e maravilhoso do que a imagem limitada que você construiu de si mesmo. Por trás das máscaras sociais, por trás dos papéis que você desempenha, por trás das defesas que você ergueu, existe um ser humano completo, profundo, cheio de contradições e possibilidades. A coruja que você escolheu te deu um vislumbre desse ser mais profundo. Te mostrou um aspecto de você que talvez estivesse escondido, te convidou para uma jornada de encontro consigo mesmo. E se você aceitar esse convite, se você tiver a coragem de descer aos porões do seu inconsciente, de olhar para o que está escondido lá, de fazer amizade com suas sombras, então você vai descobrir que a vida pode ser vivida em um nível de profundidade, autenticidade e liberdade que você nem sabia que era possível. A escolha, como sempre, é sua.